Fala galerinha, tudo bem com vocês? Espero que sim. Hoje eu vou falar um pouquinho sobre o PAD, tá? Aquele processinho que o servidor responde. São os processos por infrações. Tá? Então nada mais é o processo administrativo disciplinar que eu vou mostrar para vocês. A primeira parte, porque o processo administrativo disciplinar ele é detalhista, ele é extenso. Então, vou apresentar para vocês a primeira parte dele. Da apuração. A autoridade que tiver ciência das irregularidades do serviço público deverá promover sua apuração imediata. A prova pode pôr um prazo para apuração, tá? Ela é de forma imediata. Como é feita essa apuração? De duas formas, por sindicância e pelo próprio PAD. Se for o processo pelo PAD, é assegurado ao servidor público a ampla defesa, tá? Quem apura o PAD poderá ser feita por autoridade diversa, daquela que tenha ocorrido a irregularidade mediante competência delegada em caráter permanente ou temporário pelos presidentes de níveis hierárquico alto. Tá? Então é o seguinte, o servidor cometeu uma infração no departamento X. A autoridade Y pode apurar? Pode. Por isso que está falando, autoridade diversa, não precisa ser exatamente o setor. O superior hierárquico direto do servidor pode ser o superior hierárquico indireto, tá? Qualquer autoridade diversa. Da denúncia. Serão objeto de apuração desde que contenha a identificação e o endereço do denunciante por escrito. Toda denúncia deverá ser precedida por escrito, tá? É a forma da denúncia, que é por escrito. Deverá ser identificado o denunciante. E quando será arquivada? Quando o fato narrado pelo próprio denunciante não configurar evidente infração disciplinar ou ilícito penal, ou seja, quando não tiver provas suficientes, tá, a respeito das infrações, possíveis infrações cometidas pelo servidor, quando não tiver provas concretas para definir de fato o próprio fato. É possível a denúncia anônima? Bom, observe que eu falei que a denúncia tem que ser identificada, tá? O denunciante tem que informar por escrito seu endereço e a sua própria identificação. Mas, se ela for anônima, o que vai acontecer? Bom, é possível a denúncia anônima? Sim. Segundo o entendimento do STJ, será possível a apuração dos fatos, devendo a autoridade, nesse caso, ser mais cautelosa para evitar danos ao denunciante. É chamado de provocação por delação anônima. É possível, então, a denúncia anônima? O que acontece? Sim, nenhuma denúncia será descartada. Toda denúncia será investigada. Só que a denúncia anônima, por não ser identificado o denunciante, a denúncia ela pode demorar, a investigação ela pode ser mais cautelosa, mais minuciosa e mais trabalhosa, tá? Até de fato ser apurado de forma concreta. E como é apurada as irregularidades? Pela sindicância e pelo PAD, que é o processo administrativo disciplinar. Tá. Se for pela sindicância, o que resultará? Bom, ou ela será arquivada por falta de provas concretas, será aplicada a pena, advertência ou suspensão de até 30 dias, a pena será branda. A pena ela será leve, tá?
Da sindicância só pode ser apurada a pena leve, suspensão ou advertência até 30 dias. E a sindicância é a porta inicial para a instauração do próprio PAD. Qual o prazo da conclusão da sindicância? Até 30 dias, podendo ser prorrogado por igual período. Se ela pode ser prorrogado, fica a critério da administração, por isso é um ato discricionário. Quando abrir o PAD, quando a penalidade for mais agravante, por exemplo, demissão, cassação de aposentadoria, destituição, que é sempre de cargo comissionado, aqueles cargos que é de livre exoneração e nomeação. Sempre será obrigada a abertura da sindicância? Não. A autoridade poderá partir diretamente para o PAD, dependendo da gravidade das infrações praticadas pelo próprio servidor público. A sindicância ela só é aberta quando a pena for mais leve. Lembra que eu falei? Se for advertência e se for suspensão de até 30 dias, aí sim, é necessária a sindicância, é um processo mais leve. Mas se a infração cometida pelo servidor público for mais grave, não tem a necessidade da sindicância. Poderá ser diretamente partido para o PAD. A abertura do PAD se dá para os processos mais graves, beleza? O que acontece com o servidor durante a apuração? Bom, se a autoridade, a administração, observar que o próprio servidor pode atrapalhar nas investigações, será tomada uma medida cautelar chamada de afastamento preventivo. Esse afastamento preventivo, o servidor fica até 60 dias sem prejuízo remuneratório. É só mais mesmo a própria segurança que a administração precisa para que o servidor não atrapalhe nas investigações. Então, o servidor será posto em casa, fique em casa para você não atrapalhar nas investigações. O próprio servidor pode forjar prova, enfim. Então, ele será afastado preventivamente até 60 dias, sem prejuízo da sua remuneração. Caso não sejam concluídas as investigações dentro desse período de afastamento, poderá a autoridade prorrogar por igual período, ou seja, em regra, são 60 dias sem prejuízo da remuneração. Mas, se a autoridade precisar de prazo maior, poderá ser prorrogado por mais 60 dias. Então, galera, essa é a primeira parte, do processo administrativo disciplinar, na verdade, da sindicância, São as partes mais brandas, as partes que você deve fixar bem. Beleza? Essa é a primeira parte. Se ficarem alguma dúvida, podem fazer download desses slides sem problemas. Se vocês precisarem desses slides, poderá solicitar, através da descrição aqui no vídeo. Eu respondo em até no máximo 72 horas. Eu disponibilizo esses slides para vocês. Caso contrário, aguardem que o slide vai ser disponibilizado caso vocês precisem. Essa é a primeira parte, galera. Espero ter ajudado vocês nesse processo, nesse procedimento de estudos, tá bom? Um abraço e até mais.